Bem-vindos a mais um episódio de Posso Te Contar um Relato Assustador. E o episódio de hoje, o primeiro relato dos inscritos. Como vocês podem ver, eu não tô gravando no estúdio, até fiz uma teia de aranha no meu olho pra dar uma diferenciada e tentei usar a outra parede da minha casa pra mudar um pouco do cenário normal do canal. Mas assim, não fez tanto sentido porque o meu cenário tava todo de Halloween, o que tinha tudo a ver com os relatos. Mas é isso. Como vocês sabem, como especial de Halloween nesse mês, vão ter alguns episódios do podcast de relatos que vocês podem mandar aqui pro canal. Eu recebi muitos relatos, tem vários interessantes, mas é claro que eu não poderia contar todos em um vídeo só. Então eu selecionei alguns pra falar aqui hoje. E se você quiser ter a oportunidade de ter o seu relato lido aqui no canal também, vocês podem mandar pra umrelatoassustador@gmail.com. A gente tá lendo todos, fazendo uma seleção assim dos que fazem mais sentido. E não se esqueçam de colocar se vocês querem que o nome de vocês seja mencionado ou não, que seja um relato anônimo. Então, sem mais enrolação, bora começar o episódio de hoje. Como ela salvou minha vida? O primeiro relato é do Washington Campos da Silva. O Washington atualmente mora em Manaus e é militar da Força Aérea Brasileira. Ao longo dos 33 anos de vida dele, ele acumulou diversas experiências sobrenaturais e aqui a gente vai relatar a primeira delas, que aconteceu quando ele tinha 13 anos de idade. Tudo aconteceu no dia 4 de outubro de 2003. Era um sábado comum em que ele tinha saído para trabalhar com o pai dele. O Washington tinha na cabeça que os homens deveriam começar cedo no trabalho, então ele tinha o costume de acompanhar o pai sempre. Durante esses momentos, o pai dele também o ensinava a dirigir e foi em uma dessas situações que ele teve essa experiência sobrenatural. O pai, na época, trabalhava com extração mineral de saibro, um tipo de solo utilizado na construção civil. Naquele dia, o pai pediu para ele manobrar a Fiorino, um veículo da Fiat que ele usava para transportar óleo e diesel para as máquinas de extração de saibro dele. Eu não sei se pronuncia saibro ou saibro. E aí o Washington ficou bem empolgado diante da oportunidade dele dirigir. Mas assim que ele entrou no carro, algo estranho aconteceu. O corpo dele ficou muito pesado e a visão ficou turva, como se ele tivesse em algum tipo de sonho. Ou de repente até mesmo em transe. Foi aí que ele notou a presença de uma menina no banco do passageiro. Ela vestia uma calça de colégio e uma camiseta branca e aparentava ter entre 11 e 13 anos de idade. O olhar dela era bem tranquilo e ela teria transmitido uma mensagem na cabeça dele. A mensagem seria: não tenha medo, o que está prestes a acontecer vai salvar a sua vida. Nos instantes seguintes, ele sentiu aquele impacto da queda, como acontece quando a gente vai adormecer, como se a alma dele tivesse retornado para o corpo. E aí ele bateu o carro com um outro caminhão que estava estacionado. Ele ficou bem confuso, porque em um momento ele estava entrando no carro e no momento seguinte ele já tinha batido. E aí o corpo dele ficou bem pesado e exausto, como se tivesse um cobertor molhado em cima dele. O pai do Washington foi até ele muito bravo, ciente de que poderia ter acontecido algo mais grave ou até mesmo que ele poderia ter morrido. Enquanto isso, o Washington começou a chorar sem parar. E ele não conseguia explicar por que ele estava chorando tanto. Não era porque o pai estava brigando com ele. Então o pai dele levou o carro para o conserto e não levou o filho para o hospital, porque ele era esse homem desses princípios mais rígidos. E aí nada demais aconteceu até 2 dias depois. A mãe dele estava se preparando para levar a irmã na escola. As aulas da irmã dele começavam às 8 da manhã e as dele um pouquinho depois, às 8h20. As duas saíram de casa por volta das 7h30 e o Washington continuou lá se preparando para sair logo mais. A escola deles ficava a cerca de 20 minutos de bicicleta. Então, quando ele terminou de se arrumar, ele pegou a bicicleta e colocou para o lado de fora da casa. Só que ele foi surpreendido por 5 pessoas que começaram a perguntar se os pais dele estavam em casa. Ele respondeu que não e eles perguntaram se ele conhecia alguém chamada Renata Santos. E aí ele respondeu que não também. Em seguida, essas pessoas anunciaram que aquilo era um assalto. Ele foi forçado a entrar para dentro de casa e eles começaram a perguntar qual carro o pai dele possuía. Na época, ele tinha um Vectra do ano, que naquele ano era um carro que chamava bastante atenção. A situação financeira deles, na época, era bem confortável e naquela segunda-feira o pai tinha saído com o Vectra para trabalhar, afinal tinha acontecido o acidente de carro no fim de semana. O Washington falou que, de forma curiosa, ele estava bem calmo e sereno, ele não estava nervoso com a situação. O líder dos assaltantes, então, decidiu não levá-lo junto com eles. Ele não transformou, então, aquele assalto em um sequestro.
Ao invés disso, eles amarraram o Washington e deixaram dentro do banheiro, enquanto eles reviravam a casa procurando objetos de valor. Eles levaram dinheiro e até o videogame dele. O Washington permaneceu no banheiro, sem fazer nenhum barulho. Pouco tempo depois, ele se lembrou daquela visão que ele teve da garota no carro no momento do acidente. E aí ele começou a chorar de novo, da mesma forma que tinha chorado 2 dias antes. Ele ficou imaginando que se o acidente não tivesse acontecido no sábado, o pai dele não teria saído com o Vectra na segunda-feira e aqueles assaltantes provavelmente teriam o sequestrado. E a gente não sabe o que poderia ter acontecido depois daí. E aí, alguns dias depois, ele compartilhou essa experiência com o pai dele e ele é bem cético, é difícil que ele acredite nessas coisas. O Washington descreveu para ele como era aquela garota que ele viu no carro. O pai então mencionou que quando ele era criança, ele tinha uma namoradinha que tinha morrido. Ela morreu atropelada assim que ela estava saindo da escola. E ela tinha por volta daquela mesma idade, entre 11 e 13 anos. O Washington acredita que é possível que aquela garota tenha o salvado. A menina do cemitério. Esse relato é da Samira. Os fatos aconteceram quando ela tinha 8 anos de idade. Ela se lembra como se fosse ontem. Ela foi com a avó para o cemitério logo cedo de manhã. Elas tinham comprado flores porque era dia de finados. E aí ela ficou brincando lá no cemitério, correndo pelos túmulos, quando uma garota loira perguntou se poderia brincar com ela. Ela usava um vestido branco e a Samira disse que sim, poderia. As duas ficaram brincando de pega-pega por um tempo, até que essa garotinha parou na frente de um túmulo e disse: "Tenho que ir para casa, já tá tarde". Só que a Samira insistiu, ela disse que ainda era cedo e que ela queria brincar mais. A garota então respondeu que sentia falta de brincar e sumiu bem na frente dela. A Samira olhou para a foto que estava no túmulo dessa garota, correu até a avó dela e não disse nada. À noite, a mãe da Samira disse que ia visitar o túmulo de uma amiga dela que faleceu. Era uma amiga de infância que morreu eletrocutada. Aparentemente, ela tinha tomado banho e logo depois ligou uma tomada. Isso fez com que ela levasse um choque. E naquele dia, as duas tinham brincado juntas o dia todo. A Samira foi com a mãe no cemitério de novo e quando elas chegaram, ela percebeu que era o mesmo túmulo daquela garotinha. Quando ela contou essa história para a mãe dela, a mãe começou a chorar e a abraçou. A Sala Vermelha. O próximo relato é de uma pessoa anônima que mudou todos os nomes dessa história para proteger a identidade tanto dela quanto dos familiares. Então, os nomes aqui não são reais. Essa história, então, seria de uma garota chamada Helena, de 25 anos, do Rio Grande do Sul. A história aconteceu cerca de 15 anos atrás, quando ela e a família mudaram para a casa onde ela mora hoje. E vocês sabem que a grande maioria das histórias de terror começam com pessoas mudando para uma casa nova. A Helena tinha passado 10 anos vivendo em um apartamento, então ela estava muito empolgada quando ela entrou no carro para ir para a casa nova. A ideia de agora ter liberdade para brincar era muito reconfortante. Ela também ficou bem feliz porque agora ela e a irmã mais nova, a Amanda, que na época tinha 4 anos de idade, poderiam finalmente adotar um cachorrinho. Como as duas eram bem pequenas, é claro que elas não participaram do processo de escolher a casa nova e elas não sabiam qual era essa casa. Ela disse então que assim que o carro estacionou na frente, a primeira coisa que chamou a atenção dela foi a quantidade de portas de entrada. Eram 3, 2 delas davam acesso à sala. Uma era em frente à garagem, que depois dava em um corredor que levava até a cozinha. Entrando pela porta da garagem e passando pela cozinha, você entrava em um salão bem grande dos fundos. Esse cômodo não fazia parte do projeto original e, por sua vez, dava acesso ao pátio dos fundos. Assim que ela entrou nesse salão, ela disse que foi impossível não ficar intrigado com a cor das paredes. A parede dos fundos e uma das paredes laterais eram pintadas com um vermelho vivo e uma bancada de concreto com um tampo de madeira foi construída junto a elas. Mas isso não era tudo, também tinha uma grande quantidade de alfinetes. Eles estavam espalhados pelo chão em frente à bancada, o que até poderia ser considerado normal pensando no contexto de uma família que morava lá antes deles se mudarem. Então, quando eles se mudaram, eles limparam aqueles alfinetes e eles acabaram encontrando em vários outros cômodos da casa. O engraçado é que depois que eles tiraram o que parecia ser todos os alfinetes do chão, eles continuaram aparecendo meio que magicamente nos cômodos. Mas é claro que isso não abalou a empolgação deles de mudar de casa, especialmente para Helena e para a irmã dela, que depois de fazerem aquela primeira faxina, elas se ocuparam com aquele salão dos fundos. O pai delas, no quintal, começou a revirar o solo e encontrou diversas moedas antigas.
Elas estavam enterradas em cada metro cúbico de terra. Algumas eram pequenas, outras grandes, outras mais escuras. E tinham até aquelas com um formato mais estranho, como se elas tivessem sido amassadas durante o processo de fabricação. Então eles recolheram uma por uma, guardaram algumas e outras foram jogadas fora. Também tinham moedas coladas na madeira que sustentava a parte da frente do quiosque e também acima da entrada. Nessa altura do campeonato, eles finalmente começaram a desconfiar que talvez tivesse algo de diferente naquela casa. Além da horta, o pátio também contava com alguns bancos de madeira, um quiosque com churrasqueira e vários canteiros com árvores frutíferas. Só que dentre essas árvores, uma delas se destacou. Ela tinha um tronco fino e de coloração clara, mas o grande problema é que ela era cheia de espinhos. Ela dava flores cor-de-rosas lindas, mas o pai das garotas ficou meio preocupado delas se machucarem naquela árvore. Então, ele decidiu cortá-la. Então ele pegou uma escada, um par de luvas grossas e um serrote para começar o processo. Enquanto isso, a mãe delas estava varrendo o pátio e as duas garotas estavam brincando ali perto. Tudo estava correndo bem e uma boa quantidade de galhos já estava no chão. Só que de repente, elas ouviram um estalo e o pai delas despencou do alto da escada. Ele caiu em um dos bancos de madeira que quebrou no meio. Apesar do susto, ele não teve ferimentos graves. Só alguns arranhões nos braços e hematomas na altura das costelas. Depois dele recuperar o fôlego e garantir 1 milhão de vezes que ele estava bem, ele voltou a cortar a árvore. Ele não encontrou nenhuma resistência nessa tarefa até chegar na raiz. Mesmo puxando com toda a força e cavando em volta, a raiz não saía da terra por nada. Foram minutos de tentativas até que ela finalmente se soltou, revelando algo estranho. Em meio àquele emaranhado de raízes, tinha um pote de plástico escurecido pelo tempo. Eles ficaram muito curiosos e decidiram abri-lo. Dentro desse pote tinha um líquido escuro e pegajoso. Parecia muito mel. Também tinha uma faixa de tecido vermelho e gasto, pedaços de papel e um punhado de alfinetes. A Helena também menciona que ela e a mãe dela sempre foram bem sensíveis a energias. Ela disse até que a mãe dela, quando criança, costumava ver o espírito de uma garota com o gatinho dela. Isso dentro do armário da casa da avó. No apartamento que elas moravam anteriormente, a mãe dela também relatava ver uma figura humanoide. E foi da mãe dela que partiu a sugestão de que elas jogassem aquele pote fora junto com o restante das moedas. Mas a Helena acredita que a abertura daquele pote gerou um caos na família dela. Ela disse que eles começaram a brigar por coisas irrelevantes. E ela e a irmã ficavam doentes e indispostas com frequência. Além disso, pequenos acidentes domésticos começaram a fazer parte da rotina delas. Ela também disse que sentiu uma sensação de sufocamento nesse período, como se tivesse alguma coisa na garganta dela dificultando a passagem de ar. Ela também não suportava se deslocar sozinha na parte da casa em que tinham os quartos, porque ela tinha a sensação de que algo ou alguém estava observando ela. E ela também disse ter chegado a ver vultos caminhando pela sala de estar. Mas o pior ainda estava por vir. Ela disse que tudo começou em uma tarde, quando ela estava tomando banho e começou a ouvir batidas no box do banheiro. A janelinha dava dentro do quarto da irmã dela e ela achou que a irmã só estava tentando pregar uma peça. Então ela decidiu ignorar, mas as batidas continuaram e logo ela ouviu alguém chamando o nome dela 2 vezes. Ela ficou bem irritada com a situação e falou que já estava saindo. Ela fechou o chuveiro, pegou a toalha para se secar, mas aí ela lembrou que ela estava sozinha em casa. Hoje ela não se lembra se aquela voz que a chamou era feminina ou masculina. Então o sangue dela gelou e ela começou a pensar que era impossível que alguém estivesse chamando ela, a menos que a cadelinha dele tivesse aprendido a falar. Ela ficou uns 10 minutos paralisada, encolhida próxima ao vaso sanitário, até ela ouvir o portão da garagem abrindo. Isso finalmente despertou ela do transe. Então ela se vestiu o mais rápido que ela podia e foi correndo contar para os pais o que tinha acontecido. O pai dela disse para ela não se preocupar com aquilo, que de repente era só impressão. Mas ela disse que apesar dele parecer bem tranquilo, dava para sentir um receio na voz dele. Independente de tudo, naquela noite eles decidiram fazer uma oração em família. Eles nunca tinham o costume de ir à igreja ou de ler a Bíblia. Isso não significava que eles não tinham fé. Muito pelo contrário, eles acreditavam em um pouquinho de tudo. Mas aí dias se passaram do ocorrido no banheiro e as coisas continuavam na mesma. A Helena passou a ouvir vozes no salão todos os dias em que ela deitava na cama. A janela do quarto dava para a lavanderia da casa e a porta da lavanderia dava para esse salão.
Aquele salão agora não tinha mais as paredes vermelhas, eles pintaram e também tiraram aquela bancada de madeira. Mas ela tinha certeza que aquelas vozes, uma masculina e uma feminina, vinham daquele lugar. Ela não tinha certeza do que as vozes diziam, mas ela disse que parecia que elas sempre discordavam de algo. Elas entravam em uma discussão acalorada que durava horas, até que ela pegava no sono e não ouvia mais. Depois que as vozes se manifestaram, a situação se agravou a ponto dos fenômenos atacarem eles fisicamente. Em uma tarde, a mãe dela estava limpando os armários da cozinha enquanto o pai cuidava da horta e ela organizava o quarto. A irmã não estava em casa nessa ocasião. A mãe dela ficou com preguiça de pegar uma escada para limpar os armários de cima, então ela pegou a cadeira da sala de estar. A Helena estava terminando de arrumar o roupeiro quando ela ouviu um estrondo e ela correu para a cozinha. Ela encontrou a mãe dela no chão, com aquela cadeira pesada de madeira maciça em cima dela. Ela ergueu a cadeira então e logo o pai também apareceu para ajudar a levantar a mãe. Eles a levaram até o sofá da sala e perguntaram o que tinha acontecido. A mãe estava visivelmente assustada e com dor, e ela disse que alguém tinha empurrado. Ela disse ter visto um vulto se aproximando do corredor e ter achado que era a filha dela. E ela continuou: cheguei a conversar com aquela coisa que não parou de vir na minha direção até me empurrar de cima da cadeira. Um pouco antes de eu cair, o vulto sumiu e pareceu a silhueta de um homem. Todos ficaram apavorados, mesmo já tendo presenciado vultos, vozes, passos e coisas que sumiram dentro da casa e nunca mais apareceram. Mas nada chegava perto da gravidade do que tinha acontecido com a mãe dela. Eles decidiram não contar nada para a irmã, já que ela não passava de uma criança na época e eles não queriam que ela ficasse em pânico. Mas alguns dias depois do ocorrido, para surpresa dos três, a irmã mesmo relatou que não estava conseguindo dormir. Ela disse que acordava no meio da noite sem conseguir se mexer ou falar. Ou seja, ela estava tendo alguns episódios de paralisia do sono e durante eles alguém ficava gritando de forma estridente no ouvido dela. E aí as orações se tornaram diárias, eles pediram a ajuda de algum ser de luz para intervir no que estava acontecendo ali, mas nada ia prepará-los para o que estava por vir. O pai dela era um ótimo cozinheiro e ele fazia parte da Associação de Pais e Professores da escola. E ele estava envolvido em um jantar para os alunos dos primeiros anos. Por uma coincidência, a irmã da Helena também tinha um aniversário em uma pizzaria naquela noite. Então a Helena e a mãe ficaram encarregadas de levá-la até lá. Elas deixaram a irmã na pizzaria com segurança. Na volta, a Helena ficou comentando com a mãe sobre o grande número de carros que tinha na cidade, além de várias manobras arriscadas que esses motoristas faziam, o que não era muito comum para aquele dia na semana. Elas chegaram em casa e a mãe estacionou o carro na garagem. A garagem fica elevada em relação ao nível da calçada e não tem porta, só um portão de grades que fica lá embaixo, ou seja, no nível da rua. E eles fecham esse portão todos os dias com um cadeado. Para evitar que algum acidente ocorra, eles também deixam o carro engatado na primeira marcha. Isso porque se o freio de mão falhar, o engate da marcha impede que o carro desça em alta velocidade e de uma única vez. A Helena lembra claramente de ver a mãe dela conferindo se o carro estava com o freio de mão puxado e a primeira engatada. Depois dessa verificação, as duas tiraram o cinto de segurança, saíram do carro, fecharam a porta e trancaram o veículo. Elas entraram pela porta da frente, que era na garagem, e foram até a cozinha para preparar o jantar. A mãe dela colocou o prato de comida no micro-ondas e depois foi no banheiro. Enquanto isso, a Helena terminava de se servir. Foi aí que ela ouviu batidas insistentes na porta da frente. Ela não estava entendendo o que era, principalmente aquela hora da noite. Quando ela abriu a porta, ela deu de cara com a vizinha da frente. Ela parecia bem assustada, ela estava com a respiração ofegante com as mãos no peito. A vizinha perguntou então se era a Helena que tinha tentado sair com o carro. E obviamente a Helena não estava entendendo nada. E aí ela percebeu que o carro delas, que deveria estar atrás da vizinha e dentro da garagem, não estava mais lá. Para surpresa dela, o carro não tinha ido longe. Ele estava a alguns metros da frente da casa e perfeitamente estacionado no meio-fio. O farol dianteiro direito estava estilhaçado e o para-choque estava completamente torto. A frente do carro tinha batido em cheio em uma árvore. Mas o mais estranho é que para ele ter parado daquele jeito, alguém teria que ter manobrado ele. Para que o carro ficasse daquele jeito, alguém teria que ter saído da garagem de ré, girado quase todo o volante para a esquerda até chegar no meio da rua e então engatar a primeira marcha e ir endireitando o volante aos poucos. Para ela, era impossível que o carro tivesse feito aquilo sozinho. A vizinha mesmo disse ter visto alguém assumindo o banco do motorista.
e essa pessoa teria desaparecido misteriosamente depois que o carro bateu. Dentro do carro, o freio de mão continuava puxado e a primeira marcha engatada, do jeito que a mãe da Helena tinha deixado. Com a ajuda do filho da vizinha, elas levaram o carro de volta para frente da casa e esperaram o pai chegar. A mãe da Helena chorou bastante naquele dia, se culpando bastante pelo que tinha acontecido, mas a Helena sabia que não era culpa dela. Depois disso, a Helena disse que as orações deles se intensificaram ainda mais e com o tempo esses fenômenos foram parando de acontecer. Ela disse que algumas coisas ainda desaparecem misteriosamente na casa, mas aquela atmosfera pesada, o mal-estar, as vozes não existem mais. A Helena disse que até hoje não consegue explicar o que aconteceu naquele dia. Será que eles teriam liberado algum espírito maligno abrindo aquele pote no quintal? Será que aquelas moedas eram algum tipo de oferenda que eles não deveriam ter mexido? E o que significava aquelas paredes vermelhas, aquela bancada? Na minha opinião, parece que alguma coisa estava rolando naquela casa antes. Com certeza, na minha opinião, se você acha alguma coisa, algum pote misterioso, é melhor não abrir. Mas eu fico feliz que as coisas melhoraram e pararam de acontecer. Comentem aí o que vocês acham também. Por fim, temos o último relato. O obsessor. Esse relato foi enviado pela Ellie Pereira. Ela e o namorado tinham 23 e 25 anos quando decidiram morar juntos. Eles namoravam há só 4 meses e ainda não se conheciam bem o suficiente. De acordo com ela, essa não foi uma história de amor, mas sim uma história de terror que aconteceu com eles quando eles moravam naquele apartamento em cima de uma petiscaria. De acordo com ela, o apartamento era lindo, dos sonhos, ela sempre quis um banheiro grande e o dessa casa era realmente enorme. A casa era cheia de lustres e o chão era de parquet, que ela não se importava em lustrar para que tivesse sempre brilhando. Ela fazia tratamento para depressão na época, mas ainda assim bebia nos finais de semana, começando na janta da sexta-feira até a tarde de domingo, e o namorado dela não ficava atrás. Eles davam festas todos os finais de semana, recebiam muitos amigos e cada um ajudava com a bebida e os cigarros. Muitas vezes eles nem dormiam e amanheciam na sacada linda do apartamento. Tudo era antigo lá, mas de acordo com ela, o som não saía de dentro da casa para a vizinha, que inclusive era a dona do lugar onde eles moravam e nunca reclamou de barulho. Ela trabalhava home office, mas o namorado dela não, então durante os dias da semana ela ficava sozinha no apartamento. De acordo com ela estava procurando uma cura para depressão. Ela disse que buscou a cura em Deus e não teria encontrado. Então ela decidiu dar voz a algo que ela queria desde criança e começou a estudar mais sobre Wicca. Ela disse que fundou um coven e eles tinham reuniões semanais. Nessas reuniões, eles faziam rituais e bebiam vinho. Mas ela disse que desde então ela passou a se sentir observada, sempre pelas costas. E ela sentia muito medo, então por conta disso ela sempre deixava as grandes janelas do apartamento bem abertas para entrar bastante luminosidade. Um dia ela viu um reflexo nessas janelas. Ele era fraco, já que o sol estava batendo de lá de fora, mas de acordo com ela, era maior do que ela. Então ela disse em voz alta, sozinha em casa, que se aquilo precisasse de ajuda, ela ia ajudar, mas que ela não queria mais sentir aquele medo. Só que ela não teve nenhum resultado e disse que passou a brigar com o que quer que tivesse dentro daquela casa. Ela dizia para aquilo parar de observá-la, parar de incomodá-la, mas que parecia só dar mais força. Conforme ela avançava na bruxaria, ela também aprendeu a ler os arcanos maiores do tarô. E aí um dia, reunida com outro casal dentro da casa, eles decidiram tentar descobrir o que estava acontecendo ali através das cartas. Ela disse que tinha pesadelos todos os dias. Ela e a amiga limparam a casa com incensos. Elas também protegeram as entradas com turmalinas e fizeram defumações. Mas ela disse que falar com o que quer que tivesse ali piorou tudo. A amiga dela disse que via uma massa negra na casa. Quando elas terminaram de proteger a casa, as duas olharam juntas pela sacada. E elas viram um tipo de vulto escuro, como se tivesse sido trancado para fora. Nessa hora, ela estava tão assustada que pensou que nunca mais poderia ir para aquela sacada. Pelo tarô, ela fez diversas perguntas, mas tem uma delas que ela não esquece a resposta. A interpretação que ela teve é que o tarô dizia que ela tinha pouca fé e que aquilo estava ali para testar a fé dela. Na época, ela negava aquilo para tudo e todos, mas ela disse que era verdade, ela realmente tinha pouca fé. Ela queria acreditar em algo, mas ela não acreditava em nada.
a não ser naquela criatura que estava na casa dela. Ela e o namorado compraram uma campainha para os amigos poderem avisá-los quando eles estavam ali embaixo. Era um botão no andar de baixo e o sinal da campainha ficava na tomada. Esse botão nunca tinha funcionado. E aí ela começou com uma noia de que a campainha estava tocando quando ela estava sozinha em casa. Ela sempre ia para abrir o portão, mas não tinha ninguém. De acordo com ela, o mais engraçado é que quando ela olhava para fora, a campainha não estava tocando. Mas era só ela virar a cabeça para dentro que começava a tocar de novo. Ela disse que não dava tempo de uma criança, por exemplo, tocar e sair correndo. Sem contar que quando o namorado dela descia lá para testar a campainha e apertava o botão, não fazia barulho. Então, um dia, eles fizeram diferente. O namorado dela foi até a varanda porque ele estava bem convencido que as crianças estavam pregando uma peça. Da varanda, ele não escutava a campainha, mas com ele olhando, ela tocava. Quando ela tocava, ela gritava para avisar ele, mas ele disse que ninguém tinha apertado o botão. Seguiram-se então uns 3 toques espaçados até ela começar a tocar enlouquecidamente. Foi aí que ela decidiu arrancar a campainha da tomada e nunca mais ligou de novo. Ela também acordava muitas vezes durante a noite, aterrorizada, esperando que algo ia aparecer ali, e até então nada aparecia, até uma noite. Ela disse ter visto um homem enorme nos pés da cama. O namorado dela era alto e muito grande, mas ela olhou para o lado e ele estava dormindo. O homem, que estava nos pés da cama, usava uma camiseta verde e pesava cerca de 100 quilos. Só que ela não conseguia identificar um rosto, era só um borrão. Então ele só virou uma fumacinha e sumiu. Na mesma noite, ela acordou mais uma vez, olhou para os pés da cama, mas ao invés de ver aquele homem, ela ouviu uma voz que veio em direção à porta. Essa voz dizia, tudo bem, lenta e arrastadamente. Foi aí que ela decidiu tomar uma atitude, ela foi olhar as redes sociais da dona do apartamento para ver sobre o marido falecido dela. E, para surpresa dela, ele caía perfeitamente na descrição daquele homem. Ela achou também uma limpeza de casa com sal grosso e água. Depois um outro pano com arruda e mel. Ela repetiu esse processo de limpeza diversas vezes. E começou também a ignorar aquele olhar nas costas dela. Ela disse que bastava ela pensar neles para senti-lo. Só que aí ela logo se distraía rapidamente para aquela coisa não ganhar a batalha. O namoro dos dois acabou terminando e o namorado dela conseguiu que um casal de amigos ocupasse o apartamento para ajudar no aluguel. Ela voltou a morar com a mãe dela e nunca mais sentiu aquela presença. Já fazem 2 anos. Ela ficou bem amiga daquele pessoal que morava agora no apartamento. E aí, durante uma visita, o ex-namorado dela pediu para ela contar a história da campainha. Ela também comentou sobre a aparição. Para surpresa dela, o casal arregalou os olhos e disse que ele ainda estava ali, junto de uma senhora. Eles eram amigos do neto da dona do apartamento. E um dia eles tiveram certeza que viram o ex-namorado dela entrando no apartamento, mas não tinha ninguém ali. Eles também começaram a ver outras aparições e descobriram que um casal de idosos tinha morrido ali. De acordo com ela, a depressão dela piorou muito naquele lugar. E sair de lá foi um livramento enorme. Quando ela visitava o apartamento, ela disse que sentia saudades e medo ao mesmo tempo. Era visivelmente o apartamento dos sonhos dela, mas algo assustador estava guardado lá dentro. Bom, esses foram os relatos de hoje. Comentem aí o que vocês acharam. Eu tentei falar exatamente como as pessoas me mandaram os relatos, espero que não tenha ficado muito confuso. Como vocês sabem, se vocês quiserem mandar os relatos também, é só enviar para umrelatoassustador@gmail.com e a gente se vê nos próximos vídeos.